Boa noite a todos. Vamos dar início à 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, 8ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. Estamos retomando a partir de hoje os trabalhos depois do recesso do meio do ano e nesse que será então os últimos meses de trabalho dessa legislatura, visto que ao final do ano, no dia 15 de novembro, nós teremos eleições municipais. Peço à vereadora Adriana que faça verificação da presença dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Temos 9 presenças no plenário. Número legal para que se dê início à sessão. Havendo número legal, declaro aberta essa sessão e convido a todos para ficarem de pé para que nós façamos a leitura do Evangelho de hoje. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículos de 19 a 23. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse, ó Deus do céu, dizendo: Bendito seja o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Em discussão, as atas das sessões ordinárias e extraordinária do dia 14 de julho de 2020. Atas em discussão, atas em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Atas aprovadas por unanimidade. Servidor Alex Chivani vai fazer a leitura agora do expediente do dia. Ao presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Francisco Carlos Foleto, Venda Nova do Imigrante, ofício do gabinete 267/2020. Excelentíssimo presidente, pelo presente encaminhamos o veto do projeto de lei 42/2018, referente ao autógrafo 18/2020, que institui o plano diretor municipal de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Na oportunidade, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Venda Nova do Imigrante, 22 de julho de 2020, João Paulo Esquitino Minete, prefeito municipal. Senhor presidente, prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 74, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, resolve vetar parcialmente o projeto de lei 042/2018, referente ao autógrafo 018/2020, que institui o plano diretor municipal de Venda Nova do Imigrante e de outras providências, pelo motivo e razões que se seguem. Justificativa. O projeto é originário do Executivo Municipal, cujo objetivo é estabelecer normas de princípios básicos e objetivos gerais para a aplicação em consonância com as disposições no artigo 30 e 182 da Constituição Federal e Lei Federal 10.257 de 2001, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal. O veto se restringe aos anexos 2, correspondentes à emenda 10, item 2, e anexo 9, referente à emenda 2 e 3 do projeto em debate, cujo texto assim dispõe. Anexo 2, emenda 10, item 2, altera a redação do item 2, loteamento Marmim. A área classificada como ZRN2 passará a ser classificada ZRN1. A emenda, sim, permanece alterada totalmente o que já foi planejado e o que já se encontra em aplicação no referido loteamento, contrariando toda a previsão do loteador, em uma situação embasada na lei ainda vigente, cuja alteração causará danos e conflitos em sua aplicação, sem falar de que a alteração em nada acrescenta a cidade como um todo e destoa de outros loteamentos que detêm as mesmas características e encontram-se em ZRN2, mantendo o princípio da harmonia e seguindo a regularidade e proporcionalidade utilizados nos demais loteamentos de características idênticas. O veto é a medida que se impõe.
Anexo 9, emenda 2 e 3, alterando o incremento da declividade para até 80% de declividade, além da área mínima e testada mínima. O parágrafo 1º do inciso 4º do artigo 86 diz: não poderão ser implantados parcelamentos em áreas com declividade superior a 80%. A emenda 2 aumenta em muito a proposta originária, que antes de ser apresentada já havia sido implantada amplamente debatida. Além de estar em consonância com a visão urbanística e orientação dos órgãos ambientais em todas as esferas governamentais, onde, embora o nosso município seja encravado em uma região de montanhas, não é aconselhável que se altere a proposta de 60% para 80%. A ocupação em áreas de declividade acentuada, somando a retirada de cobertura vegetal sem medidas adequadas e bem detalhadas, leva, consequentemente, a processos muitas vezes irreversíveis, desmoronamento, deslizamento, alagamentos, entre outros. A declividade do terreno contribui para o escoamento de água. Quanto maior for o comprimento da vertente, maior será o escoamento das águas pela superfície e maior será o potencial de erosão. A urbanização contribui para acelerar o processo de erosão em áreas de declive acentuado. Deste modo, a redução da ocupação e a taxa de densidade de construção em função da maior declive são medidas de grande importância no controle preventivo de erosão. A emenda 3, em fase da emenda 2, altera as testadas e a área mínima, que, se mantendo a proposta originária de 60%, também não justificam a alteração apresentada na emenda ora questionada. Diante ao exposto, fica autógrafo 018, datado de 30 de junho de 2020, referente ao projeto de lei 042/2018, vetado parcialmente em fase dos motivos já expostos. Assim, conclamamos os edis a uma melhor análise do texto aprovado para que o veto ora proposto seja aceito e aprovado. João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Ofício do Gabinete 265/2020. Senhor presidente, cumprimento cordialmente e encaminho a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre autorização para a suplementação de dotação orçamentária para apreciação e posterior votação, como com a compreensão de Vossa Excelência, renovando os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Projeto de lei 027/2020 dispõe sobre autorização para a suplementação de dotação orçamentária. O prefeito municipal de Venda Nova do Migrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, só saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica o Executivo Municipal autorizado a incluir e suplementar elementos de despesa, material, bem ou serviço para distribuição gratuita, enfrentamento da Covid-19, no valor de R$100 mil, na fonte de recursos transferentes de fundo a fundo do Ministério da Saúde. Artigo 2º, fica o Executivo Municipal autorizado a proceder à suplementação das dotações da ação orçamentária, apoio e assistência de saúde, enfrentamento do Covid-19 nos elementos de despesa a seguir: vencimento e vantagens fixas, pessoa civil, no valor de R$1.142.000, obrigações patronais no valor de R$500 mil, materiais de consumo no valor de R$89.399. Fica ainda autorizado a proceder à suplementação de dotação orçamentária, apoio e assistência de saúde, enfrentamento de emergência do Covid-19, outros serviços de terceiros encargo, pessoa jurídica, fonte de recursos, transferência fundo a fundo, recursos do SUS, Ministério da Saúde, no valor de R$1 milhão, que serão destinados ao Hospital Padre Máximo. As suplementações serão feitas com um amparo no parecer consulta Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, número 28/2004. Artigo 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º, revoga as disposições em contrário. Venda Nova do Migrante, 16 de julho de 2020, João Paulo Schettino Minetti, prefeito municipal. Justificativo do projeto de lei. Pelo presente, submetemos a análise e aprovação do projeto de lei, cujo objetivo é a autorização para a suplementação de dotação orçamentária, que neste caso tem como objetivo um auxílio financeiro emergencial para o controle da pandemia do Covid-19, conforme dispõe a portaria 1666, datada de 1 de julho de 2020, no Ministério da Saúde. Abertura de crédito especial para enfrentamento de emergência do Covid-19 já foi autorizada conforme Lei Municipal 1365. Porém, nessa oportunidade, estamos propondo a inclusão de mais um elemento de despesa não incluso na lei já aprovada, tendo em vista a distribuição de material, aquisição de medicamento e ou serviços, e também a possibilidade da chegada de mais recursos, onde parte poderá ser usada para aquisição de medicamentos, razão por que estamos propondo a abertura de mais essa ação.
Ante a situação de pandemia por que passa o nosso país, o Ministério da Saúde disponibilizou recursos extras para o município e hospitais que compõem a rede do SUS, razão por que, dos valores apresentados, 1 milhão será destinado ao Hospital Padre Máximo através de contrato, onde se contemple a sua aplicação e prestação de contas. Certo do apoio dos nobres edis, espero pela aprovação do projeto conforme apresentado. João Paulo Schettino Minetti, Prefeito Municipal. Ofício número 24/2020, da direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Fioravante e Médio, Fioravante Calimã, ao presidente da Câmara Municipal, Francisco Carlos Folleto. Prezado, venho por meio deste solicitar um tempo de fala na tribuna dessa respeitosa Casa de Leis no dia 4 de agosto de 2020. O motivo para tal solicitação é para fazer uma convocação aos alunos das escolas Aldir Soares Messon Vargas, Fioravante Calimã e Pedreiras, visto que há uma ação consorciada das 3 escolas no combate ao abandono escolar, neste período de suspensão das aulas, situação motivada pela pandemia do Covid-19. Além da convocação dos alunos, apresentarei as principais mudanças nas diretrizes do ensino remoto a partir de 1 de julho de 2020. Certo de contar com sua colaboração, desde já agradeço. Atenciosamente, Celina Januário Moreira, diretora da Escola Fioravante Calimã. Projeto de Lei número 28/2020, fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 21 a 24 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, só saber que o plenário aprovou, excelentíssimo senhor prefeito municipal, sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica fixado em R$ 4.088 o subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante para a legislatura de 21-24. O artigo 2º, o vereador que não comparecer à sessão ou comparecer e não participar da votação deixará de receber frações de seu subsídio, proporcionalmente ao número de sessões ordinárias realizadas durante o mês, salvo motivo devidamente justificado com base no regimento interno da Câmara Municipal. Artigo 3º, o subsídio mensal do presidente da Câmara, o qual é diferenciado pelo efetivo desempenho do cargo de presidente do Poder Legislativo do município de Venda Nova do Imigrante, para vigorar legislatura, que se iniciará dia 1º de janeiro de 21, será no valor de R$ 5.304. Artigo 4º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 5º, os valores fixados no artigo 1 e 3 dessa lei serão atualizados anualmente através de lei específica. Artigo 6º, revoga as disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante, 4 de agosto de 2020. Vereadores que assinam: Francisco Carlos Folleto, presidente; Gilberto Bravinzanoli, vice-presidente; Adriana Aparecido Liana, primeira secretária; José Luiz Pimenta de Souza, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, submetemos a apreciação e aprovação deste colendo plenário o projeto de lei 028/2020, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura de 21 a 24 e dá outras providências. O projeto de lei em tela segue os ditames do inciso 7º do artigo 59, com acordo do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, onde preconiza que a remuneração do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais ou equivalente dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal no último ano da legislatura, até 90 dias antes das eleições municipais, vigorando para a legislatura seguinte, observando o disposto na Constituição Federal. Vale ressaltar, os subsídios serão fixados por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, conforme artigo 62 da Lei Maior Municipal. Por esse motivo, apresentados trazemos a elucidação deste plenário e contamos com a compreensão dos demais edis para análise e aprovação do projeto de lei. Câmara Municipal, os 4 dias do mês de agosto de 2020. Vereadores que assinam: Francisco Carlos Folleto, presidente; Gilberto Bravinzanoli, vice-presidente; Adriana Aparecido Liana, primeira secretária; José Luiz Pimenta de Souza, segundo secretário. Projeto de lei 029/2020. Fixa os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal para a legislatura de 21 a 24 da outras providências. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, só saber que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, fica fixado em R$ 14.247,05 o subsídio mensal do prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante para a legislatura de 21-24.
Artigo 2º, fica fixado em R$ 4.870,15 o subsídio mensal do vice-prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante para a legislatura 21-24. Artigo 3º, a ocupante do cargo de secretário municipal fica fixado em R$ 5.087,96 o subsídio mensal em espécie remuneratória pelo exercício da função pertinente ao decorrer da legislatura 21-24, cumprindo ao que estabelece o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal. Artigo 4º, os subsídios fixados na presente lei serão atualizados anualmente de acordo com os índices e na mesma data estabelecidos para a revisão geral anual dos servidores municipais, respeitados os limites legais. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando os efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Artigo 6º, revoga disposições em contrário. Venda Nova do Imigrante, 4 de agosto de 2020. Vereadores que assinam: Francisco Carlos Folleto, presidente; Gilberto Bravin Zanoli, vice-presidente; Adriana Aparecido Liana, primeira secretária; José Luiz Pimenta de Souza, segundo secretário. Justificativa. Senhores vereadores, submetemos a apreciação e aprovação deste colendo plenário o projeto de lei 029/2020, que fixa subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a legislatura de 21-24 e da outras providências. O projeto de lei em tela segue os ditames do inciso 7º do artigo 59, com acordo do artigo 61 da Lei Orgânica Municipal, onde preconiza que a remuneração do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais ou equivalente e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal no último ano da legislatura até 90 dias antes das eleições municipais, vigorando para a legislatura seguinte, observando o disposto na Constituição Federal. Vale ressaltar, os subsídios serão fixados por lei específica de iniciativa da Câmara Municipal, conforme o artigo 62 da Lei Maior Municipal. Por esse motivo, apresentados, trazemos a elucidação deste plenário e contamos com a compreensão dos demais edis para análise e aprovação do referido projeto de lei. Câmara Municipal, aos 4 dias do mês de agosto de 2020. Vereadores que assinam: Francisco Carlos Folleto, presidente; Gilberto Bravin Zanoli, vice-presidente; Adriana Aparecido Liana, primeira secretária; José Luiz Pimenta de Souza, segundo secretário. Requerimento número 20/2020. Ilustríssimos senhores integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante. O vereador abaixo signatário, com assento nessa colenda, Caixa de Leis, em conformidade com o que dispõe o artigo 59, inciso 15 da Lei Orgânica Municipal, com acordo do artigo 115, parágrafo 3º, inciso 10 do Regimento Interno, requer, após ouvido o plenário, que o excelentíssimo senhor presidente desse legislativo encaminha ao prefeito de Venda Nova do Imigrante, excelentíssimo senhor João Paulo Schettino Minetti, o seguinte pedido de informação. A Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno prevê em seu artigo 3º e artigo 1º, com função legislativa, fiscalizar a fiscalização financeira e de controle externo do Poder Executivo. Destaque, requero que seja encaminhado a essa Caixa de Leis informações sobre o Laboratório Municipal do município de Venda Nova do Imigrante, referente aos anos de 2019 e 2020, sendo discriminados da seguinte forma: cópia dos contratos firmados entre as empresas prestadoras de serviços de manutenção e mão de obra nos equipamentos do laboratório nos anos supracitados, e cópia de todas as notas fiscais do serviço acima descrito. Sala das sessões, aos 4 dias do mês de agosto de 2020. Vereador que assina: Francisco Carlos Folleto. Requerimento número 021/2020. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, a mesa diretora da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, em conformidade com o que dispõe o artigo 115, parágrafo 3º, inciso 7º, com acordo do artigo 140, inciso 1º do Regimento Interno, requer, após a aprovação do plenário, a inclusão em regime de urgência para o projeto de lei 022/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências, e para o projeto de lei 026/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal 905 de 2010, de criação do Conselho Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Sala das sessões, em 4 de agosto de 2020. Vereadores que assinam: Francisco Carlos Folleto, presidente; Gilberto Bravin Zanoli, vice-presidente; Adriana Aparecido Liana, primeira secretária; José Luiz Pimenta de Souza, segundo secretário. É só isso, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos no expediente do dia, no pequeno expediente, nós passamos então à leitura da ordem do dia. Matérias que serão votadas na noite de hoje. Reunião da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei 022/2020, ementa dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências.
Origem, Poder Executivo Municipal. Relatório, projeto cria o Fundo Municipal de Cultura do município de Venda Nova do Imigrante. Parecer do relator, o presente projeto que visa constituir um fundo municipal com recursos provenientes do orçamento anual, bem como de outras fontes, possui a finalidade de promover recursos para a implantação de programa, projetos e manutenções dos serviços oficiais da cultura do município. O projeto de lei 22/2020 encontra-se devidamente amparado no aspecto legal e no aspecto constitucional. Em razão disso, o voto é pela aprovação da matéria na forma apresentada. Sala das Comissões, 22 de junho de 2020. Marco Antônio Grilo, relator. Parecer da comissão, os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei 022/2020, resolveram a unanimidade acompanhar o voto do relator e opinar pela aprovação do projeto na forma apresentada. Sala das Comissões, 6 de julho de 2020. Adriana Aparecido Liana, presidente. Marco Antônio Grilo, relator. Neucimar Barbosa Silva, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 026/2020. Ementa, altera a Lei Municipal 905 de 2010, de criação do Conselho Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Origem, Poder Executivo Municipal. Relatório, projeto de lei em análise tem como objetivo alterar a Lei Municipal 905/2010. Parecer do relator. O projeto apresentado encontra um vício na paridade dos membros do Conselho e também falha na técnica legislativa no que tange no caput do artigo 6º, passando o presente projeto de lei 026/2020 para a comissão, onde procederemos um ajuste a fim de garantir a legalidade na formação do Conselho e promover uma fiscalização eficaz dos recursos do fundo. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2020. Marco Antônio Grilo, relator. Parecer da comissão. Os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após analisar o projeto de lei 026/2020, resolveram apresentar a emenda que segue e haja vista os princípios norteadores da administração pública e ainda as atribuições pertinentes à função legislativa. Vejamos. Emenda modificativa 01. Altera o caput do artigo 6º do inciso 1 e 9, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º, o Conselho Municipal de Cultura será composto por 10 membros, sendo 2 representantes da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato e 1 representante de entidade ou organização comunitária, folclore, artesanato, cultura popular e demais manifestações artísticas e culturais. Apresentadas as considerações, o voto é pela aprovação da matéria na forma emendada. Sala das Comissões, 3 de agosto de 2020, Adriana Aparecido Liana, presidente, Marco Antônio Grilo, relator, Neucimar Barbosa Silva, secretário. A Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria na forma emendada. É só isso, senhor presidente. Em única discussão. Bom, antes da votação das matérias, só lembrar que a Celina Januar, nossa diretora da Escola Fioravante Calimã, está aqui e depois vai fazer o uso da tribuna livre, né? Ela já havia conversado comigo aí. Todos os diretores de escola da nossa região, em função dessa pandemia, que mudou completamente a maneira de atuação das escolas, né? Eles estão tendo alguns trabalhos e algumas dificuldades também. Então, o propósito da Celina é trazer isso para nós vereadores, mas também para toda a comunidade, um movimento regional de todos os diretores de escolas da região. Não é isso, Celina? Então, assim que terminar a votação das matérias, Celina, você vai ser convidada para fazer o uso da tribuna, ok? Obrigado. Tenho muito orgulho de ter sido seu professor e ver você hoje na direção da Escola Fioravante. Em única discussão, o requerimento número 21/2020, de autoria da mesa diretora, a qual requer a inclusão em regime de urgência para o projeto de lei número 22/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. E para o projeto de lei número 26/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que altera a Lei Municipal número 905/2010, de criação do Conselho Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Requerimento em discussão. Requerimento número 21/2020 em única votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Em única discussão, projeto de lei número 22/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto de lei número 22/2020 em discussão. Com a palavra o vereador Marco Grilo. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes, internauta, nossa diretora querida Celina Januário, servidores dessa casa. Senhor presidente, a fala é bem rápida, né? Eu queria falar aqui de uma vez, se Vossa Excelência me permite, o plenário, né, do projeto 22, né, que trata do Fundo Municipal de Cultura, e do projeto 26, que trata da nova redação do Conselho Municipal de Cultura. Isso. Então, o fundo não é uma exigência a nível de federal, até para você poder receber recursos como isso, aprovado agora via pandemia aí, vereadora Adriana, que chama a lei aí um fundo emergencial para atender os artistas, o pessoal ligado ao movimento cultural, que chama a lei Aldir Blanc, é isso, Tiago? E é necessário, né, que o município esteja organizado com o Fundo Municipal de Cultura e também com o Conselho Municipal de Cultura para poder fazer a gestão desses recursos, vereador Francisco. E a mudança do Conselho, que é o projeto 26, falar do fundo aí no projeto 22, além de poder receber esses recursos, é um fundo que vai captar recursos dos espaços com atividades culturais do município. Um exemplo, o Centro Cultural e Turístico da Vila Betânia lá, o Mazinho. Se ele for alugado algum dia, por algum motivo, por alguma coisa, né, o valor do aluguel ele vai ser para esse fundo, que vai ser revertido nas ações culturais do município. É só um exemplo, pode ter outros motivos de arrecadação. E com relação ao Conselho, né, ele está sendo adequado, vereador Pimenta, porque foi mudada a estrutura administrativa do município, né? Primeiro era a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e era a Secretaria Municipal de Cultura. Então tinha coisas conflitando dentro do Conselho, né? Então é basicamente uma adequação dos nomes, né? Para você, Tiago, que está concordando comigo. Então é basicamente isso. Como também deve e tem que ser feito com o Conselho Municipal de Turismo, né? Que tem ainda correções a fazer da sua composição, né? Lembrando que nós já dispomos do Fundo Municipal de Turismo, esse já existe, já está organizado, inclusive com recurso em caixa, né? Todos os aluguéis do centro de evento Padre Cleto Calimã no passado estão nesse fundo, deve estar lá uns 60, 70 mil reais nesse fundo, que pode ser aplicado para atividades ligadas ao turismo. E aí, o vereador Marcos Torres, esse dinheiro do fundo, ele tem que ter deliberação do Conselho Municipal de Turismo. Como o Conselho, como o dinheiro da cultura, também vai ter que ter a deliberação do Conselho Municipal de Cultura, né? O Conselho não é só consultivo, ele é deliberativo. Então, só fica esse registro, né? A emenda que foi feita pela comissão, assinada por mim, pela vereadora Adriana e pelo vereador Mazinho, na verdade foi uma questão de adequação de legalidade proposta pela procuradora dessa casa, doutora Larissa Adeia Calimã, né? Então é basicamente isso. Então, presidente, é só isso, né? Os dois projetos, né? Tanto o 22, depois tem a emenda do 26, que eu falei que foi mais uma adequação por sugestão da nossa procuradora, com relação à legalidade, mas o projeto 22, 26, 22 trata do Fundo Municipal, né, de Cultura, que é necessário, e o 26, adequação do Conselho Municipal de Cultura, né? Os dois têm parecer e voto pessoal meu pela aprovação. Muito obrigado. Inclusive, a secretária de Turismo e Cultura, Carla Calimã Terra, recentemente esteve conversando com todos os vereadores a respeito desses projetos. Secretária, eu conversei com ela agora à tarde, ela tem uma expectativa muito positiva em relação à aprovação dos projetos. E uma expectativa também, né, que em os projetos sendo aprovados e depois sancionados, que venha realmente esse recurso para o município, que ela possa fazer algumas ações aí dentro da cultura, do turismo de Venda Nova do Imigrante.
Projeto ainda em discussão. Projeto de lei número 22/2020 em única votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, manifestem-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Em única discussão, a emenda modificativa número 1, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que modifica o caput do artigo 6º e os incisos 1º e 9 do projeto de lei número 26/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 905/2010, de criação do Conselho Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Emenda em discussão. Emenda modificativa número 1 em única votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Emenda aprovada por unanimidade. Em única discussão, o projeto de lei número 26/2020, conforme emendado, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 905/2010, de criação do Conselho Municipal de Cultura de Venda Nova do Imigrante e da outras providências. Projeto em discussão. Projeto em votação. Projeto de lei número 26/2020 em única votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os que não concordam, manifestem-se, por favor. Projeto aprovado por unanimidade. Em única discussão, requerimento número 2020/2020, de autoria do vereador Francisco Carlos Folleto, o qual requer que o senhor presidente desse legislativo encaminhe ao prefeito municipal, senhor João Paulo Schettino Minetti, pedido de informação para que seja encaminhada a essa Casa Legislativa informações sobre o Laboratório Público Municipal de Venda Nova do Imigrante. Requerimento em discussão. Requerimento número 020/2020 em única votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem não concorda, manifeste-se, por favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Passamos então agora à explicação pessoal. Quero pedir, vereador Sávio, por favor, receba aí a nossa diretora Celina Januário, que vai fazer então um pronunciamento aqui sobre a ação consorciada de 3 escolas no combate ao abandono escolar. Celina, esteja à vontade, boa noite. Obrigado pela sua presença, nós já vamos providenciar um microfone para você. Celina, então, com a palavra para o uso da tribuna livre. Diretora, por favor, fique à vontade. Boa noite, presidente. Agradeço pela oportunidade de ceder um espaço aqui nessa tribuna, nessa Casa de Leis. Boa noite a todos os vereadores, todos os presentes, aos internautas, radioouvintes. Muito boa noite a todas as comunidades escolares. Falo todas as comunidades escolares porque venho aqui falar em nome das 3 escolas consorciadas, Escola Professor Aldir Soares Messon Vargas, de Conceição do Castelo, Escola Fioravante Calimã e Escola Pedreiras, das diretoras Rita e Beth. As 3 escolas vêm fazendo uma ação consorciada em função do abandono escolar, da evasão, que é um dos principais problemas que nós já estamos enfrentando em função desse período aí de isolamento social por causa da pandemia. Então, o que é essa ação consorciada, e por que ela surgiu? Primeiro, porque as nossas escolas elas são muito próximas, o perfil dos alunos também é parecido, e o nosso problema comum, que é a evasão escolar. Como que nós estamos detectando isso? Através da entrega das cestas básicas e através também da entrega das atividades não presenciais, que vem vigorando desde o mês de abril, nas escolas estaduais, como um plano emergencial do governo do estado, dos municípios também, das redes particulares. E aí nós conseguimos, então, identificar um grande número de alunos e de famílias não identificadas. Antes de falar mais sobre esses problemas, eu quero falar sobre as principais mudanças que vieram ocorrendo a partir do dia 1º de julho.
Lembrando que nós estamos vivendo assim numa terceira etapa, né, de mudança na educação, nesse período de isolamento. Nós tivemos um período de 28 dias, entre fevereiro e março, dias letivos de aulas presenciais. A partir do dia 23 de março, né, até o dia de hoje, nós estamos afastados das escolas. E aí, a partir do mês de abril, maio e junho, foi encaminhado para os alunos, né, atividades não presenciais, mas com o objetivo de manter o vínculo entre o aluno, a comunidade escolar, né, com a própria escola. E, a partir do dia 1º de julho, o governo do Estado, através da Secretaria, divulgou, então, novas diretrizes, considerando, então, esses dias, a partir, né, do dia 1º de julho até o dia 14 de agosto, inicialmente, num calendário provisório, como atividades letivas, como dias letivos, onde os alunos precisam de cumprir as suas tarefas, né, através dos meios que cada escola já tem, através da plataforma escolar, do governo do Estado, através dos grupos de WhatsApp, através do material impresso. Então, cada escola tem a sua organização de encaminhamento dessas atividades. E aí, essas atividades, elas estão tendo um valor, né, de nota. E a gente tem percebido que muitos alunos, eles não estão fazendo essas atividades, abandonaram, não estão dando um retorno. E isso é uma questão muito grave, porque quando eu falo numa ação consorciada, nós precisamos de pensar na educação como rede, né? E não pensar apenas no nosso município, apenas na nossa escola, na nossa comunidade escolar. E por isso que as 3 escolas, elas vêm, então, desenvolvendo ações nos 2 municípios também, falando em nome das 3 escolas, com esse objetivo de informar essas mudanças que ocorreram, né, a partir do dia 1º de julho até dia 14 de agosto. Nós não temos ainda um calendário definido de encerramento, não temos ainda um dia de retorno. O que nós temos ainda as aulas suspensas até o dia 31 de agosto, conforme o decreto do governo do Estado. Então, são essas informações que, no momento, nós temos. E tudo isso pode mudar, mas a gente depende das ações, né, das decisões da Secretaria de Saúde, que vem orientando e fazendo todos os protocolos, analisando todas as propostas que existem de retorno ou não das aulas. Mas ainda não há uma definição. Por ora, o que nós temos de definido é a suspensão das aulas e, certo, as atividades que precisam de ser cumpridas. A gente não pode tratar essa situação como uma questão da escola, ou isso poderia ser resolvido dentro da escola. Isso é muito maior. Pensando que o Estado, ele tem na sua rede 240 mil alunos. E cerca de 15% desses alunos, eles não foram identificados. Então, nós temos aí um montante, aproximadamente 36 mil alunos em todo o Estado que estão sem nenhum contato. E nossos 3 municípios, né, Domingos Martins, Venda Nova e Conceição do Castelo, nós também temos uma parcela desses alunos que não foram identificados. E isso é muito grave. Então, nós precisamos realmente de fazer um trabalho, né, de busca ativa. Essa tem sido a nossa ação. Eu já fui à rádio, na Rádio FMZ, para poder falar com mais detalhes, né? Eu falei bem detalhado sobre essas mudanças que vêm ocorrendo e, principalmente, fazer uma convocação a toda a comunidade escolar, das 3 escolas, onde a gente vem buscando usar todos os meios de comunicação possíveis, as redes sociais, que é possível, e buscando também toda a sociedade organizada para nos ajudar nessa busca ativa desses alunos. Então, da pandemia, além das dificuldades dos professores no dia a dia, de se adaptar a essa nova realidade, porque está sendo um desafio muito grande para todos os profissionais, apesar de todo o esforço. Uma outra realidade é a evasão, é o abandono, né, por decisões, muitas vezes, da família. E nesse período de pandemia, nós conseguimos perceber que as dificuldades das famílias, elas ficaram muito mais aparentes, né?
Por quê? Porque as famílias que têm condições de ter uma internet de qualidade conseguem fazer com que os filhos façam as suas atividades através da plataforma, através do WhatsApp, mas um grande número não tem essa condição. E eu falei que isso foi identificado no momento em que nós fomos fazer a entrega das cestas básicas. Nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar essas famílias. E aí a gente vem buscando todos os recursos possíveis, né? Então, não tem celular, muitas famílias que tinham condições de pagar um bom plano de internet não têm condições mais, não têm condições de manter um celular, né? E fazer com que os filhos façam as atividades através desses meios. Mas existe o material impresso, né? Mas muitas famílias também não sabem, não têm essas informações, né? E aí a gente vem, então, buscando transmitir todas essas orientações, que cada comunidade escolar procure a sua escola, que cada família que ainda os filhos não procuraram a escola, que busquem, que procurem a escola para poder a gente conseguir fechar o ano. A perda em relação à aprendizagem, ela é real, ela existe. Nós sabemos das dificuldades que as famílias vêm enfrentando, que os alunos vêm enfrentando, mas nós não podemos parar, nós temos que continuar. É o que é possível fazer, né? O trabalho. Todas as escolas vêm trabalhando com muita responsabilidade, com muito compromisso em relação àquilo que está sendo preparado semanalmente, né, diariamente, semanalmente, os professores vêm preparando todas essas atividades, mas nós estamos enfrentando, sim, essa dificuldade, né? Estamos aí há 4 meses de encerrar o ano. O que a gente tem de informação, né, que o ano letivo de 2020 ele vai ser encerrado, em relação ao cumprimento dele. Em relação à aprendizagem, o processo ele é outro. Aí, 2021, nós vamos ter outras diretrizes, né? Mas tem muitas famílias, muitos alunos que já desistiram, que estão desanimados realmente diante de toda essa situação. Somos conscientes de tudo isso, mas eu venho aqui para poder fazer toda essa reivindicação, toda essa convocação para que os alunos procurem a escola, que não abandonem e não aumente um problema, né? Porque esse enfrentamento em relação à evasão escolar, ela é muito grave e muito séria. Então, a gente precisa ter esse compromisso, essa responsabilidade de juntar forças e divulgar todas essas informações em relação à validação dessas atividades que os alunos estão fazendo a partir do dia 1º, né, que foi dia 1º de julho, para que a escola também possa cumprir o seu papel. Então, era esse o motivo da minha vinda até aqui à Câmara, para que a gente possa divulgar e falar. Nós sabemos que tem uma audiência, né, a comunidade de Venda Nova e região, que ouve, que acompanha. Então, isso é muito importante para que isso seja divulgado e que realmente o nosso trabalho faça efeito. A divulgação, nós estamos precisando muito que todas essas ações sejam divulgadas. Tá? Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar podendo cumprir com mais uma etapa desse projeto de ação consorciada entre as 3 escolas, professor Aldir Soares Messon Vargas, Conceição do Castelo, Fioravante Calimã, e escola Pedreiras, que estamos aí juntas nessa busca pelos nossos alunos. Tá? Então, eu agradeço muito ao presidente, a todos os vereadores pela oportunidade e agradeço também aí a confiança de toda a comunidade escolar no nosso trabalho. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, Celina, a sua presença aqui hoje, para essa fala, para esse esclarecimento, para esse chamamento de atenção, na verdade, né, a toda a comunidade. Nós sabemos que a pandemia nos trouxe muitos problemas a todos, de todas as maneiras, mas nós temos que estar com todos os nossos esforços voltados para as ações governamentais do bem e procurarmos cada um resgatar da melhor maneira possível o que se pode ainda deste ano, né? Acima de tudo, a gente tem que agradecer para quem está vivo e continuar a nossa luta, a nossa batalha, ajudando a quem nós podemos também. Terminada, então, a fala da diretora Celina, nós passamos à explicação pessoal.
Eu convido então o primeiro vereador inscrito, é o vereador Marcos Torres, para fazer o pronunciamento. Boa noite, vereadores, funcionários dessa casa, internautas, radioouvintes. Boa noite especial para a diretora hoje que está aqui presente hoje, diretora do Fioravante, Celina. E eu sempre falei uma coisa, Celina, e sempre vou falar, diretora, que eu tenho certeza, que o mundo, vou falar o mundo, só vai mudar, só vai melhorar através da educação. Se não for através da educação, através dos professores, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E às vezes, a gente que está na vida pública, a gente fica triste de saber, de ouvir, que grandes líderes, grandes lideranças com força muito maior do que a gente, que somos uns simples vereadores, ao invés de investir mais na educação, valorizar mais na educação, a gente vê falar em construção de presídio, ao invés de falar de construção de escola, Marco Grilo, ao invés de falar de um projeto, Mazinho, com salário melhor para professores, uma valorização maior dos professores, e a gente vê falar em gastar milhões em presídio. Então é muito triste isso, e sabemos, e todos nós temos o conhecimento, que o presídio, na maioria das vezes, não vai trazer nada de bom, bem pelo contrário. Agora a educação, sim. A educação eu acho que é o caminho, tenho certeza, que é o caminho para o nosso país, é o caminho para esse mundo. Então parabéns, diretora, pelo seu trabalho, parabéns pelas escolas que estão se virando nos 30, como diz o outro, no meio dessa pandemia aí, para conseguir educar, passar a educação, passar suas tarefas para os alunos. Parabéns mesmo pelo esforço. O último dia 25, 25 de julho, dia importante, dia do motorista, e muitas pessoas também, eu falo que às vezes passa despercebido. Motorista todo mundo mas tem aquele que é o motorista profissional. E a gente vê, Mazinho, que no meio dessa pandemia, vereador sabe, muitas profissões pararam, se reduziram, o motorista profissional não. E muitos deles passou a quarentena dentro de uma cabine, dirigindo, mesmo infectado pelo Covid. Muitos se curaram dentro de uma cabine, se curaram atrás de um volante, dirigindo, levando o progresso desse país à frente. E ninguém observa uma coisa, que até mesmo seu simples lixo que é tirado da porta da sua casa, tem um motorista lá trabalhando para que isso aconteça. A sua água que chega na sua residência, teve um motorista que teve um cano, que trouxe um encanamento, que transportou, que trouxe cola, que trouxe várias coisas. Então, é uma profissão muito importante, infelizmente desvalorizada também no nosso país, mas de grande importância e de grande relevância, que eu sei que se um dia, eu acho que isso nunca vai acontecer, para a alegria de muitos, isso nunca vai acontecer, mas se um dia fosse unânime e todos os motoristas profissionais do país parassem, não precisava muito, por uma semana, no máximo 2, vocês podem ter certeza, ia ser muito pior do que essa pandemia que nós vivemos hoje. Pode ter certeza disso. Então, é uma profissão que a gente tem que respeitar, tem que valorizar e tem que parabenizar, que são guerreiros que passam dias, meses, fora de casa, longe da sua família, para exercer sua profissão, trazer o seu pão também para sua casa, mas para ver o progresso desse país cada vez crescer, cada vez ir mais à frente. E volto a falar de nós, vereador, porque muita gente às vezes não entende o papel do vereador, e muitas vezes eu vi aqui outros colegas meus falando sobre o papel do vereador, e vi, vereadora Adriana, que todos falam pela mesma palavra. Papel do vereador: fiscalizar e legislar, fazer as leis e fiscalizar, fazer leis, mas leis que nós, para fazer uma lei, nós temos que respeitar uma lei federal, nós temos que respeitar uma lei estadual, temos até mesmo que respeitar a nossa lei, que já existe uma lei municipal, que é a nossa lei orgânica, para depois a gente fazer um projeto de lei e fiscalizar o grande papel.
Mas mesmo assim, tem um outro papel que o vereador faz, mesmo não sendo o papel dele, e que nós vemos que nessa casa de leis, por exemplo, todos os vereadores procuraram muito nesse mandato fazer isso, buscar um recurso aqui, outro ali, mesmo que não é o papel do vereador, Mazinho. E digo mais, vereador Marco Grilo sabe disso e conhece mais que eu. Se você sair daqui para ir em Vitória, para ir em Brasília atrás de um recurso e usar uma diária, você é condenado a ter que devolver essa diária para os cofres públicos. Você não pode fazer isso, porque não é o papel do vereador fazer isso. Mas você corre atrás, você busca de alguma forma e consegue um recurso, traz alguma coisa do município. E aí eu fico triste, estou falando isso por quê? Porque minha maior tristeza é que em 2018, acho que foi em 2018, ao lado do vereador Sávio, vereador Tiago, corremos atrás de um recurso, procuramos o deputado federal na época, Carlos Manato, que nos recebeu com muitíssima alegria, fomos muito bem tratados, dentro do apartamento dele, nos recebeu no apartamento dele, na Grande Vitória. E de lá para cá, a gente começou naquela primeira conversa, aquele primeiro encontro, tentando um recurso aqui, outro ali com ele, e graças a Deus, somos graciados com 100 mil reais para a compra de veículo para a saúde. E minha maior tristeza, sabe o quê? Compramos 2 veículos com esse dinheiro, o município comprou 2 veículos, 2 sandeiros. E vi há 15 dias atrás, vereadores, e mandei foto para Vossas Excelências, no WhatsApp de Vossas Excelências, vereador Tiago, vereador Sávio, a tristeza, Marco Grilo, de ver a situação de um carro daquele com 2 anos de uso, com menos de 2 anos. Vereador Gilberto, aqueles carros que estão lá, que estavam lá para o leilão, estavam muito mais bem cuidados do que um sandeiro, do que aquele sandeiro, que carro novo. Um carro praticamente zero. Então, Marco Grilo, a gente desanima da política, não é só pela nojeira que a gente vê que muitos fazem, não, mas sim por ver a gente correr atrás, lutar, batalhar, querer a coisa certa, buscar um recurso, trazer um carro daquele para cá, e ver que o cuidado é zero. É porque eu não mandei a foto para todos os senhores, mas vereador Sávio, vereador Tiago viram as fotos e não acreditaram. Não tem lógica, cara. Desmazelo total. Então a gente fica muito triste com isso. A gente corre atrás, luta, busca as coisas e depois não é valorizado. Não é valorizar a gente, não é valorizar o equipamento que a gente trouxe, que a gente correu atrás, que não veio de graça não. Sem falar que aquilo dali é dinheiro do povo. Não é dinheiro meu, não é dinheiro do vereador Sávio, vereador Tiago, não é vereador Mazinho, não, que tirou dinheiro e colocou o carro lá, não. É dinheiro do povo, são os impostos do povo voltando para o povo, através desses equipamentos. E não ter zelo, isso é muito triste, cara. Assim como a gente vê também, no último final de semana agora, que eu fico triste de ver, eu acho que só eu que consigo olhar, talvez, eu consigo ver através de uma pessoa, previsão de chuva, e ver uma pessoa, cara, mexer em uma rua não calçada, ali em Vargem Grande, não em Saibrar, uma rua que cabia no máximo, 2 caçambas truque, de Saibro resolveu o problema. Foram lá, mexeram na rua, patrolou a rua, não sei com o que mexeu, certamente foi com a patrol, e não saibrou. Veio a chuva, e praticamente, na sexta e no sábado, principalmente no sábado, eu passei no domingo de manhã, ainda estava bem alamado, as pessoas ficaram impossibilitadas praticamente de sair de casa. É vergonhoso, cara, um pedacinho tão pequeno. E outra coisa, vão mexer numa rua não calçada, numa estrada, com previsão de chuva para o dia seguinte. Será que é só eu que consigo ver isso, a previsão de chuva? Então é triste a gente ver essas coisas acontecendo. E coisa simples, fácil de resolver. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado e boa noite. Vereador Marco Grilo, o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, servidores, público presente, internauta, diretora Celina Januário, né, que nos honra com a presença. Senhor presidente, queria fazer um pedido a Vossa Excelência. Eu fiquei sabendo aqui no início da sessão, que eu acho que essa sessão está sendo transmitida pela rádio, mais uma sessão só por conta da legislação eleitoral, depois não vai ser mais transmitido, né? Tem que respeitar a legislação eleitoral. Então, assim, eu peço a Vossa Excelência que analise a possibilidade de abrir
respeitando todas as questões sanitárias, né, assim, demarcando cadeira com agendamento antes, às vezes abrir o plenário, né, o plenário não, as nossas galerias para o público a partir do momento que a gente não puder transmitir, né, assim, sem tumulto, com agendamento antes, é só avaliar se for possível, né, assim, eu acho que a transparência sempre é muito importante. Também chama a atenção aqui para 2 projetos que foram lidos hoje, né, o 28, que fala dos salários para a próxima legislatura de vereador e de prefeito, e o projeto 29, que fala do prefeito, do vice e do secretário municipal. Eu sei que isso deve também estar cumprindo o prazo da legislação eleitoral, né, mas que a gente não discutiu isso ainda, certamente a gente vai fazer isso durante a semana. Vossa Excelência certamente vai sentar para discutir, né, o que está se propondo cada um aqui. Então, acho que é importante, né, viu, Savinho, que está me ouvindo aqui agora, Tiago, Pimenta, né, que a gente possa escutar, né, também ouvir, entendeu, vereadora Adriana, e achar sempre o melhor caminho. Então, acho que uma coisa tem a ver com a outra, que é com relação à transparência. Outro assunto, senhor presidente, que eu tenho aqui para o dia de hoje, queria lembrar, né, do ex-prefeito Braz do Pulpo, que fez no dia 27 passado, na terça-feira, acho que da semana passada, 1 ano de falecimento. Né? Então, assim, eu aproveito essa sessão para render todas as homenagens ao Braz, né, o ex-prefeito por 4 mandatos, vice-prefeito por 1 mandato, vereador de Conceição do Castelo, e acho, né, assim, tenho certeza, vereador Mazinho, vereador Marcos Torres, assim, tenho certeza que a gente está em débito com o Braz, viu, vereadora Adriana? Assim, acho que a gente tem que pensar, acho que a gente tem oportunidade ainda, eu sei que a vida está muito corrida pelo óbito dele, pela pandemia, por uma série de coisas, o vereador Gilberto Zanoli, a gente tem que pensar em alguma homenagem de fato, né, para o ex-prefeito. Né? A gente tem que pensar alguma coisa, né, que o Braz possa ter um nome, né, em alguma coisa do município, alguma obra, alguma avenida, alguma coisa, de fato, que ele mereça pela grandeza dos mandatos que ele teve. Né? A gente sabe que a gente não tem unanimidade, né, todas as gestões, mas se a gente for olhar no passado aqui, assim, vários na Venda Novense, incluindo o ex-prefeito Nicolau, foram homenageados, muito bem homenageados e merecidamente homenageados. Mas eu acho, vereador Sávio, que a gente tem tempo ainda, eu sei que a gente está no período eleitoral, podemos tratar isso depois, podemos tratar antes, mas que a gente faça exercício, né? Que a gente não perca essa oportunidade, vereadora Adriana, né? Enquanto vereadores, né, testemunha desses mandatos, né, passar isso despercebido. Né? Então, acho que tem várias sugestões com relação a isso, várias cobranças, vereador Pimenta, várias gente colocando que a gente possa amadurecer, né, chegar no consenso desse plenário, né, e, de fato, deixar alguma coisa que lembre, né, a memória do prefeito, do ex-prefeito Braz do Pulpo. Também, senhor presidente, gostaria aqui, ainda falando das questões de política, a gente tem visto alguns pré-candidatos a prefeito, inclusive dentro desse plenário, legitimamente, né, assim, a gente vê em mídia aí, vereador Zé Luiz Pimenta, vereador Sávio Filete, vereador Tiago, estou falando dos vereadores aqui, né, e isso acaba sempre gerando algumas sugestões, conversas de bar, de amigos, de WhatsApp, né, a gente sempre está escutando alguma coisa, vereador Adriano. Eu só queria fazer acho que uma sugestão, Marquinhos, não sei se é isso, eu até falei com o Marquinhos ontem, assim, a gente sente o pessoal tem cobrado muito, assim, que mais do que nomes, que são nomes importantes, legítimos e bons, né, que a gente possa pensar, né, em obras, né, em ações para o município, né, botar isso em debate, que mantenha Venda Nova como esse polo de desenvolvimento regional, sem perder, presidente Chico, sem perder a questão social. Né, a gente não pode perder isso de forma nenhuma. Então fica assim, a sugestão, né, assim, certamente a gente vai participar do processo em algum momento, viu, vereador Tiago? Mas que a gente possa trabalhar isso, né, ouvir, coletar ideias. Acho que todo mundo, a população, fica esperando da gente, né, assim, todo mundo, você para na padaria, né, o atendente te cobra, você vai num supermercado, também o atendente te fala, né, como é que é, isso mesmo, quem que vai ser, quem que não vai, a eleição está chegando, a gente sabe que está aí, daqui a pouco, né, já está chegando o dia da eleição, mas que a gente possa trabalhar isso, né, né, incluir, né, no programa de cada um, na proposta de cada um. Eu sei que isso é muito prematuro ainda, porque isso foi recente, que a gente possa incluir também os outros candidatos que me ouvem aqui, os pré-candidatos, a gente sabe que tem outros pré-candidatos, né, na cidade a prefeito, né, que possa incluir e achar sugestão, né, que mantenha a Venda Nova, né, nessa função de liderança regional, né, de polo de desenvolvimento, como Celina tem colocado aqui,
num trabalho que está envolvendo outros municípios, né, e que a gente não perca a função social, né, a população precisa muito disso, né, Marquinhos tem falado sempre aqui em Marquinhos Torres, a gente precisa de cuidar de gente, né, a gente precisa de cuidar da pessoa mais simples, mais humilde, mais carente, né, viu, Mazinho, sem perder das questões lá. Então fica só a sugestão. Queria ainda, senhor presidente, né, que é público também aqui, né, lembrar, né, que dentro da Igreja Católica, né, hoje é o dia de São João Batista Maria Vianney, que é o protetor dos padres, né? Assim, então, assim, cumprimentar todos os padres da nossa cidade, né? Assim, até por essa função durante a pandemia, e aí eu estendo, né, assim, de dar conforto, de levar carinho, aí eu estendo, né, também meu cumprimento a todos os pastores de todas as igrejas, né? Em especial, né, assim, todo mundo sabe aqui, né, que está todo mundo aqui em oração para o pastor Zaqueu, que graças a Deus parece que tem reagido, né, um pouquinho, está em Vitória, internado ainda, então assim, a gente faz isso, né, como uma homenagem dessas pessoas que estão na linha de frente também do Covid, né, porque são as pessoas que acolhem, que, né, tenta te acalmar, tenta levar esperança, enfim, tenta fazer tudo isso. Então fica aqui esse registro, né, desse segmento importante, né, de padres e pastores para dar segurança e confiança à comunidade. Finalizando, senhor presidente, né, meu último assunto aqui na sessão, eu queria falar da presença da Celina Januário. Celina traz uns números aqui, né, que às vezes a gente não tem noção, né? Eu assustei o vereador Pimenta, o vereador Tiago, né, com o que a Celina falou, né? Assim, você imaginar que no estado tem 15% da população da rede estadual, né, 15% no estado, né, que você não tem mais contato, né? A Celina está falando aqui de 1.200, então 1.238 alunos do Feiravante, talvez 40% não volte mais para a sala de aula, né? Então você vê a desigualdade, né, que você tem entre o ensino público, né, de acesso às informações, de uma internet de qualidade, né, de um telefone celular, né, enfim, e de um ensino, às vezes, particular, que tem essas informações todas, que você consegue ter um cadastro maior. Então, acho que isso é um grande problema, talvez o maior que nós estamos enfrentando hoje, né, que a gente não tem conhecimento disso, da forma que o Celina colocou, viu, Celina? Eu tenho que confessar aqui que eu fico, assim, às vezes, extremamente preocupado, e às vezes, assim, sentindo que a gente podia fazer alguma coisa, né, que a gente tinha a obrigação de fazer alguma coisa enquanto vereador, né, enquanto município, enquanto representante do povo. Então, assim, eu sempre elogio algumas instituições de Venda Nova pelo acolhimento, sem distinção de renda, sem distinção de sexo, sem distinção de etnia, enfim, como o IFES, que recebe todo mundo, que é importante, né, como o Feiravante Calimã, como o Liberal Zanonati, que você acaba brigando todo mundo. Mas na hora que a gente vê num momento desse, né, por causa de uma pandemia, que você não tem aula presencial, que você perde contato com esses alunos, que você não sabe onde que está, nem para você poder acompanhar a questão social de uma cesta básica, né, você imagina, né, se eu pegar 15%, Tiago, de 1.200 aí, eu vou estar falando em 200 alunos do Feiravante que eu não sei onde que está. Né? Se eu for botar 40%, é 500 alunos que não vão voltar para a sala de aula, né, depois da pandemia. Então, esse é um problema, assim, extremamente preocupante, talvez o maior deles, né? A gente sabe que a saúde é importantíssima, né? Mas ela vai passar, tem as questões curativas que você tem que fazer, as questões preventivas, que tem essa campanha aí, mas e essa? Né, como é que eu retomo um aluno desse, né, para a sala de aula? Né? Qual o futuro que eu posso imaginar para ele? Né, o que o município está fazendo, o que o Estado está fazendo, o que a gente está fazendo, os vereadores, né, para minimizar isso? Né? Assim, qual é aonde que a gente pode chegar, entendeu, vereador Adriano? Então, assim, eu, Celina, não sei, assim, eu vou dormir preocupado hoje, estou sendo sincero para você, mas muito preocupado. Né? Talvez, assim, foi sua participação importantíssima aqui, mas traz informações da gente que a gente tem que é muito além da pandemia. Né? Não é acabar a pandemia daqui a um mês, daqui a 2 meses, ou daqui a um ano. Né? Os reflexos dessa pandemia, senhor presidente, mais um minutinho para me encerrar aqui, é o reflexo que vai trazer na vida dessas pessoas. É na vida, né? A gente está tratando aqui de uma geração, né, de parte de uma geração que vai perder a oportunidade de retomar. E a gente que é pai, que foi aluno, sabe o quanto é difícil, né? Quanto é difícil, né, assim, quando você para você convencer de voltar. Ainda mais quando você tem uma população que às vezes muda muito, né? Muda muito, tem gente que não é daqui, tem gente que está morando, por causa da pandemia teve que voltar para o sítio, porque não conseguiu pagar aluguel, perdeu
né, o emprego, teve que trocar de cidade, voltou para a casa da família e você não tem contato, você não sabe para onde vai parar, né? Então, assim, isso realmente é muito grave, né, né? A gente tem que estar antenado a isso, né, ser muito preocupante, mas fico feliz, Celina, assim, pela iniciativa de juntar municípios como Domingos Martins, né, que está aqui do nosso lado, aqui é a região de Pedra Azul, e juntar a Conceição do Castelo e tentar, assim, achar caminhos que a gente possa fazer para minimizar isso. Então, assim, eu queria te parabenizar mais uma vez, assim, você certamente, talvez não tenha ninguém melhor, né, para acompanhar com sensibilidade que você tem nesse momento, né, e tentar achar alternativa. Então, da minha parte, quero me colocar à disposição, né, assim, te confesso que eu não sei o que fazer ainda, além de divulgar, além de pedir, além de nas redes sociais, de falar, de estar colocando aqui, mas assim, te confesso que eu quero poder colaborar, né, de alguma forma, né, assim, eu acho que talvez o maior problema que a gente tem hoje, viu, Chico, assim, eu não tinha noção disso, né, você pegar um colégio nosso, na referência, historicamente a nossa referência, né, de ensino, né, extremamente democrático, né, atende alunos de todas as classes sociais, de etnias, sem distinção de sexo, religião, enfim, que for, está sempre abrigando ali da melhor forma, de muita qualidade, a gente sabe disso, pelo comprometimento dos professores, dos funcionários, enfim, de todo mundo, e você chega numa situação dessa, né, assim, 40% podendo não voltar, né, 10%, 15% sem saber onde que está. Então, Celina, assim, que Deus possa nos iluminar, achar caminho, né, que a gente possa, de fato, como é que fala aí, achar caminho que possa minimizar isso. Finalizando, queria aqui lembrar a fala do vereador Marquinhos Torres. Marquinhos, você falou aqui, desculpa se eu estiver errado, que às vezes você está enjoado da política, né? É isso, Marquinhos? Foi essa a expressão, que está enjoado da política? Então, a gente que tem mandato está na situação, você imagina o povo, né, como é que está com isso daqui. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Em relação à colocação do vereador Marco Grilo, transmissão de rádio, transmissão de redes sociais, nós vamos ter oportunidade de discutir, possivelmente na segunda-feira, com Vossas Excelências, orientação jurídica. Vamos receber uma notificação recomendatória que está sendo feita pela Casa, vai ser assinada por mim e por ela. Também, que não é novidade, isso está no site, por exemplo, do Ministério Público, quem de vocês já quiser, né? A abertura de galerias, Marquinhos, nós vamos considerar, eu quero discutir isso junto com Vossas Excelências também, nós vamos tomar essa decisão em conjunto. Se isso assim for decidido, nós vamos buscar da melhor maneira possível, né? Manter o distanciamento, o uso de máscaras, enfim. E obviamente que essa recomendação, essa notificação recomendatória, ela traz aí alguns parâmetros que nós vamos ter que seguir nos próximos meses. O presidente às vezes tem que ter uma atitude, algumas atitudes um pouco mais firmes, e eu tenho absoluta certeza, pelo conhecimento que tenho de todos nós aqui, que eu não vou precisar tomar nenhum tipo de atitude nesse sentido, né? Já tive outros mandatos, passei também por esse momento e nunca precisou disso. Então nós vamos discutir isso bem fora do plenário e tal, e tenho absoluta certeza que nós vamos conseguir tocar isso muito bem. Vereador Neucimar Barbosa, o próximo vereador inscrito, declinou a palavra, vereador Tiago Altué. Boa noite a todos. O que me traz aqui também essa tribuna é reforçar um pouco as falas da professora e diretora Celina a respeito um pouco da educação. Todos sabem aqui por quantas vezes vem aqui, né, Mazinho, falar sobre esse segmento que, a meu ver, é prioridade, assim como outros, saúde, segurança, mas a educação, ela mexe realmente com os meus sentimentos mais profundos, por entender o que é estar em sala de aula e ver a conquista e o desenvolvimento de cada uma criança, desde das primeiras palavras até o seu tão sonhado diploma, às vezes de nível superior ou de mestrado, enfim. Então a gente fica muito feliz e sensibilizado com a causa. E nesse sentido, também vou até um pouco além. Aqui a fala da nossa diretora, que envolve escolas estaduais, de um segmento, mas também tem que se lembrar de toda a rede de ensino, pública, privada, e nas três esferas, municipais, estadual e também federal. Está todo mundo nesse embaraço que está
e que se encontra a educação em tempos de pandemia. Então todo esforço tem que ser coletivo nesse sentido, de um ajudar o outro, até porque tem pais que têm alunos que estão no segmento da educação infantil e com outros no ensino médio, ou então estão numa instituição federal e outros numa estadual. Então é muito complexo esse cenário. Então requer de nós, gestores públicos, mas também da sociedade, dos profissionais da escola, tentar achar um caminho meio esse cenário que inesperado. E assim como nos foi abordado, Marco Grilo, que também ficou surpreso, aí você imagina, Marquinhos, falou de uma evasão de alunos num estado igual a um Espírito Santo, que é um estado pequeno, e dentro de Venda Nova, que é um dos menores municípios territorial do estado do Espírito Santo. Então você imagina quando a gente joga isso para um estado tipo o Amazonas, um estado grande, ou então a gente joga esse mesmo cenário para um grande centro urbano, como uma capital de São Paulo, uma região metropolitana de Vitória. Olha como essa evasão ela ainda vai se dimensionar numericamente, quantitativamente, de uma forma ainda mais assustadora. E como foi aqui bem lembrado, vários são os problemas que nós encontramos nessa época de pandemia. Estava lendo os últimos artigos e sintetizando algumas coisas a respeito da educação, e os de infraestrutura é marcante, não só do não acesso à internet, como a dificuldade para aqueles que têm, ter que ter as aulas num celular de 4 polegadas, 3 polegadas, que não consegue ler as disciplinas, e às vezes celular, em muitos casos, pelos relatos que eu já observei, são compartilhados, os pais usam durante o dia no trabalho, porque precisam dele, e à noite deixam o filho usar, e à noite já não tem mais o professor que está disponível. Então uma série de dificuldades do ponto de vista também estrutural. Agora as casas, muitas pessoas moram moram em casas pequenas e com muita gente. Aí você imagina, não tem um silêncio, não tem um local adequado para poder estudar. Então está sendo muito difícil para todos, inclusive para o professor. E eu volto aqui defender esses profissionais, que a sala de aula dele agora é a cozinha da sala, expondo a sua privacidade, usando os seus equipamentos, porque o governo, as entidades não forneceram para ele. As instituições que formaram nossos professores não formou para o ensino EAD, então está sendo tudo muito surpreso e não temos estruturas disponíveis para isso. As instituições não estão preparadas também para o ensino EAD, então está sendo cobrado isso do professor também. Dificuldades do ponto de vista de alimentar, gente. Tem muitos pontos desse país afora que as crianças necessitam ir para a escola, pela educação e também pela questão da alimentação. E essa alimentação está tendo todo um mecanismo para tentar fazer com que ela chegue nas famílias, mas não chegam da forma como deviam para todos. Não tem pessoas que têm dificuldade com a alimentação, se não tem uma alimentação, não tem disposição para estudar. Então nós também temos aqui problema sério da questão que foi encontrado em um artigo que eu vi, da dificuldade dos pais auxiliarem os alunos em sala de aula, porque aluno tem dificuldade, quer aprender, e às vezes o pai também não tem condição de ver aquele relato, aquele impresso e tentar ajudar ele. Essa dificuldade também da escolaridade dos pais ou do grupo familiar. Então tá vendo, quando a gente vai analisando, é uma série de empecilhos que dificultam esse ensino à distância. A questão do computador, muitas famílias não têm computador em casa mesmo. Tem internet só no celular, como eu disse, às vezes o celular é compartilhado. Essa dificuldade de comunicação, a escola não está conseguindo contato com os alunos. Por incrível que pareça, não consegue, não chega, o celular não pega, está no interior, lá não pega o celular, a internet está oscilando, não consegue também ir a cada casa dessa, então eles não estão tendo acesso. Inclusão, se em época de fora pandemia, a inclusão já era uma dificuldade, uma grande barreira que nós encontramos, e que começava a ter um caminho, uma luz. Imagina fazer isso então agora na pandemia. E essa minha fala não é direcionada à Venda Nova. Estou falando aqui uma fala muito ampla, macro mesmo, do Brasil afora. Imagina como que está sendo então esse, que é um contexto tão importante para nós. Enfim, são tantas aí que leva realmente à evasão desses alunos. Então cabe aí, eu acho, aos gestores públicos, à sociedade, aos pais, aos profissionais, tentar achar mecanismos. Inclusive de olhar, além do aluno, para o profissional, para o professor, porque está tendo também, sem dúvida, um esgotamento emocional. Eu vi esse termo, esgotamento emocional dos docentes. Por quê? Agora, além de ele estar na casa dele, com a família dele, tendo que ministrar uma aula, às vezes o contato da família e do aluno vem
às 9 horas da noite, vem no sábado, vem ao domingo. Professor que tem 300, 200 alunos aí, imagina analisar cada um desses trabalhos agora online, que é exigência para poder fazer algum tipo de avaliação. Então, quer dizer, isso esgota realmente o professor também. Então, que o olhar para a educação em tempos de pandemia seja para o aluno e também para o professor, pedagogo e todos os profissionais que lidam com a educação. Obrigado, boa noite. Convido para fazer uso da palavra o vereador Domingos Sávio Filete. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todo o público que nos acompanha. Quero aqui também falar um pouco sobre a questão da educação. Dizer que também fiquei preocupado com o assunto, vereador Marco, que foi trazido nessa tribuna hoje pela nossa diretora Celina, do Fioravante Calimã. Acredito, senhores vereadores, que o problema é tão sério quanto a pandemia, senhor presidente, porque educação, já cansamos de falar e temos visto isso nas últimas décadas, desde o início da geração do mundo, Mazin, que é tudo. Educação, todos os profissionais passam pela educação, passam por uma sala de aula para a sua formação. E essa preocupação que a Celina trouxe aqui, falando um pouco mais do âmbito estadual, dessa questão dessa dificuldade de encontrar os alunos, desse contato direto em passar as tarefas, nesse momento de pandemia, realmente é uma preocupação. Acredito, senhoras e senhores, que nós devemos já nos próximos dias nos reunir nas nossas comissões e buscar essas informações municipais também, como está o contato das nossas escolas, da nossa Secretaria de Educação com esses alunos, enfim, para ver como que nós podemos também auxiliar se existir essa dificuldade que o Estado também está enfrentando, que as escolas estaduais estão enfrentando. Realmente o assunto é muito sério e temos que, nessas casas de lei, debater durante a semana e trazer isso à tona para que possamos também ter números exatos da real situação que se encontra Venda Nova do Imigrante, a relação de escola e alunos nesse período de pandemia. Quero também aqui falar um pouco ainda na questão de educação, da valorização. A gente vê, nós que somos pais, e num momento como esse, de dificuldade, que a gente vai dando valor, que a gente vai aprendendo algumas coisas, vereador Mazin. E na educação, como já foi dito aqui pelos vereadores que nos antecederam, a importância do profissional da educação, todos eles, de direção, de coordenação, e também os professores que lidam aí com um número às vezes excessivo de crianças em sala de aula, às vezes não tendo as melhores condições para exercer o seu trabalho, mas enfim, a gente vê às vezes tendo uma, duas crianças em casa, a dificuldade que é de passar as tarefas, ter a paciência, vereadores, de passar aquilo, fazer o seu filho entender, e o professor às vezes tem 10, 15, 20 alunos, às vezes até mais, dentro de uma sala de aula, e por aí a gente vê como que é difícil a profissão de um professor, que temos que buscar uma melhor valorização, em vários sentidos, não só salarial, mas também na questão de promoção, na questão de dar condições de valorizar essas pessoas com melhores estudos, melhores avanços, melhores tecnologias, formação continuada para esses professores, para que eles possam trazer sempre melhores condições e inovações para passar para os nossos alunos. Então, enfim, a valorização do professor tem que ser contínua. E nesse momento de pandemia que a gente realmente vê como que faz a diferença na vida de qualquer criança, de qualquer pessoa, a educação e o profissional de educação. Então, nós temos que realmente trazer isso à tona e discutir isso um pouco melhor aqui na nossa Casa de Leis. Como foi dito pelo vereador Marcos Torres anteriormente, que falou sobre a questão dos motoristas, do dia do motorista, também quero lembrar aqui, dia 28 de julho foi dia do agricultor. Nosso município de Venda Nova tem na agricultura a importância econômica muito grande. Nas mais diversos tipos de cultura, nós somos, apesar de termos dos menores territórios do Espírito Santo, mas temos aqui importantes culturas, seja no quesito qualidade, seja no quesito econômico, podemos dizer várias delas: a cafeicultura, o abacate, o tomate, as hortaliças, os citros, mexericas, enfim, são tantas e tantas culturas. Agregado a isso, temos agroturismo,
que são aquelas propriedades que industrializam uma boa parte da sua produção e também agregam valor, colocando à disposição dos turistas, tanto aqui ou nos grandes centros também que se encontra esse produto. Então, assim, o município de Venda Nova sempre teve na sua história a agricultura como uma grande atividade reconhecida mundo afora. Acho que a gente tem que também buscar cada vez mais intensificar essa atividade, seja com tecnologia, seja com diversificação agrícola, seja com infraestrutura, para que o município continue. A gente sabe que às vezes a gente não consegue produzir grandes quantidades. O nosso objetivo aqui realmente é investir em qualidade, vereador Macrilli. Nós temos o exemplo aí do café de qualidade, que foi implantado há anos aqui no município, que é uma realidade que faz sucesso até hoje, que inúmeros produtores estão aí torrando o seu café, agregando valor e distribuindo para o mundo inteiro. Cito aqui um produtor rural que industrializa o seu café, mas como ele tem tantos outros, que é o Mário Zado, lá no Caxixe, faz um trabalho extraordinário, manda café para o mundo todo. E aí, tipo assim, não é a quantidade, mas enfim, agregando valor, uma pequena quantidade acaba dando um resultado financeiro satisfatório. Então, fica aqui o meu reconhecimento a todos os agricultores de Venda Nova, pelo esforço, pelo trabalho, pela dedicação em fazer dessa atividade a importância que é para o nosso município, para o nosso estado, referência para todo o nosso país. Quero também falar um pouquinho de questão de infraestrutura. Já foi dito aqui, por vezes, por vários vereadores, tivemos aqui a oportunidade, em 2017, se não me falha a memória, junto com o vereador Tiago, o vereador Marcos Torres, em conhecer um projeto que estava iniciando no Espírito Santo. Depois teve várias falas também a nível de estado. O vereador Pimenta já falou algumas vezes aqui nessa tribuna também, que é o Revsol. Projeto extremamente importante, extremamente viável. Tive a oportunidade de andar por algumas estradas de Conceição do Castelo nesse último final de semana, lá no Tinguá, Ribeirão de Santa Teresa, Vale do Imboque, e alguns trechos, vereadores, foi aplicado esse material. É esplêndido o resultado. Como que a gente vê o município de Conceição, aqui do nosso lado, tipo assim, a gente vê às vezes uma maior dificuldade, às vezes financeira, nos últimos anos, nas últimas décadas, mas que tem buscado esse tipo de tecnologia para auxiliar o povo do interior no ir e vir de suas mercadorias, no ir e vir de tecnologia, e nós, infelizmente, aqui, estagnado, parado, vereador Mazinho. Tanto que poderia estar ajudando esse projeto aqui, tanto que já foi dito, há anos poderia já estar funcionando aqui esse projeto. Foi nos últimos meses, se não me falha a memória, dado condições para que Venda Nova fosse uma regionalização para a distribuição desse produto via as empresas parceiras, via governo do estado, para que se fomentasse na região, e nada andou. Enfim, muito preocupado com essas situações, com esse emprego de novas técnicas, com o emprego de novos equipamentos do nosso município. Ainda cito Conceição do Castelo, a gente passei lá na frente o último final de semana, vi lá alguns equipamentos novos que chegaram. Gente, desculpa a minha sinceridade, mas quanto tempo que não vemos em Venda Nova um novo equipamento à disposição dos nossos munícipes? O mandato nosso daqui a pouco está acabando. Será que o Executivo está preocupado na elaboração de projetos para que os recursos possam vir, seja quem for o prefeito, seja quem for os vereadores no próximo ano? Porque a experiência que nós tivemos no ano passado, quando estivemos em Brasília, junto com a vereadora Adriana, o vereador Marcos Torres, foi decepcionante. Ouvir dos ministérios onde passamos, dos deputados e senadores onde passamos, que não tinha nenhum projeto, nenhum pedido de recurso para o nosso município. E aí está o resultado. Um município extremamente estagnado, parado em investimentos. E o mais triste, quero fazer uso aqui, permissão à fala do vereador Marcos Torres, ver que alguns recursos, vários vereadores aqui, acredito que todos têm buscado, além da questão de fiscalizar e legislar, junto com seus deputados estaduais, deputados federais, senadores, aqueles que têm mais afins, buscar recursos para o nosso município. E aí, quando se consegue os carros que a gente conseguiu lá em 2018,
se encontrar na situação que o município está deixando. É lastimável, porque eu acredito que esses gestores, será que fazem isso com seus bens, com seus carros? Eu tenho um carrinho lá, 2007, mas tento, nas minhas condições, busco dar manutenção, e um carro 2018, um carro extremamente novo, vereador Gilberto. Quando o vereador Marcos Torres me mostrou as fotos, eu quase não acreditei. Então assim, deixa a gente triste, porque quando a gente traz investimento, recurso, a gente pensa que vai ser realmente usado para aquele fim e vai ser tratado como merece, como um bem da gente mesmo, como a gente trata em casa. Infelizmente não é isso que a gente está vendo no nosso município. Nós temos bens ali, realmente, que patrão, às vezes, que quebra, fica aí um grande espaço de tempo aí quebrado lá, buscando peça, buscando resolver, e a comunidade lá sofrendo. Aliás, a comunidade sofrendo, senhoras e senhores, já temos um bom tempo que acabou, do que o período de chuvas passou no nosso município, onde foi bem, prejudicou muito o nosso município. Só mais um segundinho aqui, senhor presidente. Prejudicou muito o nosso município, e até hoje temos estradas que não viu manutenção da municipalidade. Até hoje, nossas comunidades, algumas delas, estão sofrendo, vereadora Pitica, e sofrendo muito. Então, enfim, é muito triste ouvir relatos de que existe uma previsão de chuva, sabe que vai chover. Hoje é muito fácil de se controlar isso, se solta a patrola de qualquer jeito aí, e acontece o que aconteceu em algumas comunidades, algumas ruas nesse final de semana. Então, tipo assim, volto a falar, minha tristeza da forma que o município, que as coisas do nosso município estão sendo geridas. Obrigado, boa noite. Passo a presidência ao vereador Gilberto para fazer o uso da palavra. A vereadora Adriana declinou da palavra, não é isso, vereador? Boa noite a todos. Novamente, agora, usando meu espaço, meu tempo aqui na tribuna, quero fazer coro também aqui mais uma vez as palavras do vereador Sávio, vereador Marcos Torres, lembrar, quando se fala nessa questão do Revsol, lembrar da insistência do vereador Pimenta também, minha, que chegamos aí a Vitória, novamente, discutir na Secretaria de Agricultura, enfim, eu tive também a oportunidade de estar há poucos dias com o subsecretário Rodrigo, e ele me reafirmou que o município de Conceição do Castelo é município referência nessa questão, onde ele indica praticamente a todos os municípios que querem desenvolver, enfim, que procurem aqui, está do nosso lado, e me reafirma que, com exceção daquela vez, vereador Pimenta, que estivemos lá, eu, Vossa Excelência e o seu filho, secretário de Agricultura, que jamais foi procurado pelo Executivo para qualquer tipo de ação nesse sentido. Então, assim, é lamentar, lamentar e lamentar, né? Como disse o vereador Marcos Torres, você pega um carro com nem 2 anos de uso, que chegou com recurso público federal e hoje está praticamente todo depenado. E assim são em vários setores, né? Na saúde a gente vê a questão que envolve o Covid, testagem de pacientes e tudo mais aí, decepcionante. Então, não tem jeito, não existe gestão. Se não existe gestão, é descaso, e eu acho que é assim que o município vai continuar até dezembro. Não vejo outra maneira. Quero chamar a atenção de todos para a questão exatamente da pandemia, do Covid. Gente, o Espírito Santo fez uma gestão, o Estado fez uma gestão muito boa, né? Nós estamos num momento em que o Espírito Santo é o único estado do Sudeste, se eu não me engano, que está fora da área moderada, está na área baixa, mas o Brasil, de maneira geral, atingiu o platô, mas um platô com número de mortes muito alto, né? Acabei de receber ali no meu celular a informação do G1, que nós tivemos hoje 1.400 mortes registradas. Então, assim, o país está num patamar muito alto ainda de mortes.
Chegou no platô, mas o platô está se estendendo e com um patamar alto. E nós estamos vendo em alguns países da Europa a chamada segunda onda. A Europa hoje ela vive o período de verão lá, né? Então a abertura, férias, passeio, praias ocupadas, na verdade não é segunda onda. É que o vírus está aí e está circulando. Então quando aglomera, as pessoas se contaminam mais, né? E aí leva a todas essas problemáticas. Então assim, chamar a atenção da população para que nós não relaxemos, principalmente nas questões de higiene, nas questões do uso de máscara, do distanciamento, sempre que possível, né? Porque a pandemia não passou, não acabou. O fato do governo do Estado ter exercido uma política pública, a meu ver, muito bem programada, dentro de toda essa loucura, mas muito bem programada e muito bem executada, não quer dizer que a gente está livre, né? Nós estamos nessa condição exatamente porque foi feito tudo direitinho. E a abertura está sendo feita de maneira gradual, exatamente para que nós possamos transitar nesse patamar de uma maneira melhor. Principalmente com os leitos públicos de UTI dando conta daqueles pacientes que precisam desses leitos para a questão do Covid, e não esquecendo também das outras doenças que levam as pessoas também a leitos de UTI, né? Quero mais uma vez, então, em função de tudo isso que eu falei, que eu já venho falando, a maneira como o governo do Estado tem lidado com essa pandemia, o governador Casagrande trabalhando dioturnamente, de maneira muito consistente, valorizando o dinheiro que se tem, valorizando as iniciativas, a discussão multidisciplinar, né, com todos os segmentos da saúde do Estado, para que nós possamos chegar nessa situação de hoje. Mas o governo ainda nessa semana passada, lançou o programa Mais SAMU. Eu não sei se todos sabem, mas as grandes cidades do interior, elas não contam com o serviço do SAMU, porque parte do princípio que são cidades territorialmente pequenas, que têm um número bom de hospitais e um número bom de ambulâncias. E aí não se tinha, cidades como Colatina, Cachoeiro, Linhares, não tinha SAMU. O SAMU ele é um processo, ele é um programa de Grande Vitória e interiores menores. Pois o governador Casagrande lançou na semana passada, em Cachoeiro, a primeira cidade que vai ter o programa Mais SAMU. Mazinho, Pitica, que somos colegas de partido do governador, e todos vocês. Isso nos dá muito orgulho. É o direcionamento certo do dinheiro público numa das áreas mais carentes e que hoje em dia acontece aí junto a essa pandemia toda, que é a saúde, né? Além disso, assim, nós temos uma entrega grande. Eu tive com o secretário Paulo Foleto, com o subsecretário Rodrigo na semana passada, um grande número de entregas, Savim, de barragens na região norte e noroeste do estado, né? Esse foi um objetivo que o Renato teve desde que assumiu o governo, e um compromisso com aquela região. Por quê? Porque não se guardava água, e é uma região que tem menos chuva, é uma região mais seca, né? E a agricultura hoje, principalmente a cafeicultura na região norte do estado, norte e noroeste, ela é pujante. O café Conilon passou por uma transformação e o governo hoje entrega N barragens que foram priorizadas dentro da SEAG para a construção durante o ano passado. Foi um foco que o governo do estado teve e fizeram. Hoje mesmo foram entregues barragens na cidade de Itarana e Itaguaçu. Então isso também é um outro fator muito importante de desenvolvimento social, que quando você tem barragem e consegue guardar água, você serve, vereador Pimenta também, que é agricultor, serve à população, aqueles que precisam da água. Não tem água, não tem agricultura sem água, né? Aqui no nosso município especificamente, eu quero lembrar, o subsecretário Rodrigo me ligou hoje, Rota dos Lagos, né? São José do Alto Fruteira, que dá ali São José do Alto de Viçosa, que roda e sai lá no Caxixa. Rota dos Lagos, o projeto de levantamento já está
todo feito, concluído, entregue à Secretaria de Saúde, de Agricultura, e agora eles vão começar a preparar o projeto para licitação e execução da obra. Falava com a vereadora Adriana ali que eu tenho absoluta certeza que no final de 2021 nós vamos ter aquela rota pronta, que já é uma rota extremamente importante para o turismo do município. Marco Grilo sabe disso, e eu falava também com a vereadora Pitica, que vai proporcionar uma ligação muito rápida, muito fácil com o Caxixe, a região do Forno Grande, que tem se desenvolvido muito. E tudo isso é muito importante para a nossa região e, obviamente, para a Venda Nova do Imigrante, né? E finalizando, vereador Pimenta, o calçamento da Lavrinha saiu, né? Então, assim, eu passei lá esses dias pedalando, parece que falta ainda algumas coisas lá, mas o calçamento saiu. A gente, mais uma vez, agradece a iniciativa do ex-prefeito Braz, né, que tomou a iniciativa, junto com Vossa Excelência, vereador da comunidade, de levar aquele calçamento, e agradecemos a Secretaria de Agricultura. E quero já aqui anunciar, também falei ali com a vereadora Pitica, levei Mazinho, a questão do calçamento lá que leva o Caxixe a região de São Paulinho lá, tá? Discuti isso com o Rodrigo e com o Paulo na semana passada, eles foram muito sinceros comigo, não existe condições e não prometeram de asfaltamento, mas eu tenho absoluta certeza que também em 2021, vereadora, nós vamos, junto com o apoio da Secretaria de Cultura, do Governo do Estado, nós vamos conseguir fazer o calçamento, que dá para fazer, a Secretaria tem estrutura, tem maneira de viabilizar isso através de bloquete com capacidade de suportar o tipo de veículo que preferencialmente vai transitar ali. Então eu tenho certeza que no final de 2021 a região do Caxixe vai estar muito bem com essas duas novas obras que a gente vai estar buscando junto ao Governo do Estado e que com certeza vão ser concretizadas. Ok? Muito obrigado e boa noite a todos. Devolvo a presidência ao vereador Francisco Carlos Folleto. Vereador Gilberto, é o próximo vereador inscrito com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, rádio ouvintes, internautas e funcionários dessa casa. Senhor presidente, primeiramente, eu queria parabenizar essa Casa de Leis pelo esse projeto, o requerimento do número 21, pela serenidade e agilidade de fazer isso. Isso prova mais uma vez, inúmeras vezes, vereador Sávio, como a seriedade desses vereadores, que muitas vezes fala que não trabalha junto com o executivo, mas sempre que foi pedido ajuda, nós sempre estamos para ajudar. Prova disso, mais uma vez, está esse projeto que foi aprovado aqui para vir recursos para o nosso município. E a gente ouve os bastidores que esses vereadores ainda trabalham contra o prefeito. Então aí fica o meu desabafo e parabenizar e agradecer a todos esses colegas vereadores que sempre que solicitado, né, sempre dão uma resposta à altura. Queria aqui, hoje eu estava lendo ali o Folha da Terra, e aí vi aqui, fiquei bastante triste quando a gente vê aqui as pessoas nas suas caminhadas, nas pedras ecológicas, nos caminhos ecológicos, pichando essas pedras, esses movimentos. E hoje também, eu estava até comentando com a vereadora Adriana, eu fui trabalhar na comunidade do Caxixe, e o ponto de ônibus que recentemente o vereador Marco Torres do município fez, já está todo pichado. Então a gente fica triste que às vezes a gente cobra dos políticos, nós políticos, cobramos do executivo, mas muitas vezes as pessoas não fazem a parte delas. E depois não só o de Caxixe, ali no Alto Viçosa, também todo pichado, o de Pindobas. Então a gente tinha que
essas pessoas tinham que ter um pouquinho de consciência que são o dinheiro público deles mesmos, né? Que fazem isso e fica uma cidade ruim. E aí eu vi no Folha da Terra ali as pessoas pedindo o apelo às pessoas que fazem trilhas, ou outros que ficam nessa pandemia, as caminhadas, e ficam lá escrevendo seus nomes nessas localidades. Queria aqui, senhores vereadores, agradecer ao Executivo, porque é uma coisa que tanta gente pediu para fazer o leilão. Eu acho que o vereador Marco Torres foi um dos vereadores que mais cobrou. E eu não sei, vereador Marco Torres, se Vossa Excelência tem aqui os dados, mas foi ano passado, teve uma arrecadação de 504.620. Aí eu pergunto para Vossa Excelência, isso já tem uns 4 anos, se não tem 4 anos não, mas deve ter uns 3 anos com certeza que nós vemos cobrando isso. Será que, se tivesse feito anteriormente, não teria constado 700 mil? Mas a gente tem que agradecer, eu quero agradecer aqui a forma que foi feito e parabenizar, Mazinha, a forma que foi feito esse leilão. Foi leilão eletrônico, funcionou muito bem. Então, quero agradecer aqui o Executivo, mas agradecer da forma especial aqui a comissão que estava envolvida nesse processo, que são nossos servidores, são os maiores patrimônios. Então, aqui em nome da Patrícia, do João Vitor, do João Paulo, do Júlio Caio, que é a Luana, que acompanhou, essa comissão acompanhou esse leilão, que muito nos rendeu, né, para o município, umas coisas, às vezes, vereador Pimenta, que era sucata que estava lá. E às vezes nós tivemos relatos aqui, o vereador Sávio, teve outro vereador que foi na escola de Pindoba, várias sucatas, que foram feitos 2 ou 3 boletins de ocorrência, que as pessoas roubaram, depreciaram. Por isso que é a importância, talvez de 6 em 6 meses, ou de 1 ano, fazer esse leilão para desovar essas mercadorias. E aí eu aproveito aqui, eu fui abordado hoje por algumas pessoas que prestam serviço para a prefeitura, os caçambeiros, que me falaram que tem 4 meses que não estão recebendo. Eu confesso aos senhores, eu nunca vi isso no município de Venda Nova. Eu tenho 20 anos que trabalho na prefeitura e nunca vi isso. Será porque não tem dinheiro? Como não tem dinheiro? Se não tem dinheiro, não pede os meninos para fazer o serviço. Quando a gente não tem dinheiro, a gente não gasta. Então, não é questão de dinheiro. E aí eu queria pedir aqui, então, pega esses 500 e poucos mil, paga onde está devendo. Porque é vergonhoso ficar devendo um prestador de serviço 4 meses. Mas sabe a avaliação que eu faço isso, vereadores? Eu tive a informação agora à tarde que foi demitido mais um secretário. Aí eu falo assim, a dança das cadeiras aí continua, vereador, sabe? E aí nós vemos isso aí. Talvez nem é só por falta de... Não é por falta de dinheiro. É por falta de competência, por falta de gestão. Não tem como dar certo, que cada dia, nem nós que faz parte do município, nós não conseguimos acompanhar. Daqui a pouco nem eles vão saber quem está no comando, né? Então, às vezes a gente tem relatos aqui, queria falar para vocês, dei uma passadinha ali na pracinha do Migos Perim, deve ter 4 ou 5 meses que foram lá, fuçaram igual um mundo de javali. E está lá. Para quê? Eu pergunto, para que mexeram lá, vereador Pimenta? Se não tem um projeto, primeiro eles vão lá, fuça tudo. Aí depois vê se vai precisar do projeto. Aí as pessoas lá ficam aquele aspecto ruim no centro de Venda Nova. Aí eu pergunto assim, cadê a reabertura de Estrada do Camargo? Por que não dá certo? Não tem continuidade, né? Não tem continuidade. As mesmas pessoas que vinham aqui para essa tribuna criticar, agora está com caneta na mão, não consegue resolver. Por quê? Não é tão simples. Por que ficar criticando às vezes nosso saudoso ex-prefeito Brás, que não fazia? Ficava instigando as pessoas lá a fazer manifesto, protesto. E agora, por que não faz? E fica a reflexão para a gente aí. Então, assim, é uma pena mesmo. Tantas coisas. Aí,
se não me bastasse, eu chego aqui e vejo o veto de algumas emendas no PDM. O PDM foi discutido, vereador Mazinho, com o executivo, com as pessoas técnicas. As emendas que foram feitas foram a pedido do Conselho do PDM, do PDU, pessoas idôneas, pessoas da comunidade. Não foi arrancado da cabeça de um vereador, não. Aí, por excesso de zelo, eu não sei porquê, vereador Francisco, ele simplesmente veta, como vetou o projeto dos meus colegas vereadores da horta comunitária. Então, fica difícil, né? A gente vê onde as pessoas estão querendo chegar. Como vetou um projeto de utilidade pública só para dar legalidade do clube de tiro. É só para dar legalidade, para atender aos policiais civis e os policiais militares. A pessoa simplesmente veta, porque eu não gosto disso, eu vou vetar. Então, infelizmente, é difícil a gente aceitar certas coisas. Fico aqui também pensando, tem algumas demandas. Tive relatos essa semana de algumas pessoas que pagou a taxa de alvará no dia 5. Aí demora 20 dias para receber o alvará, porque tem determinado funcionário que tem dificuldade de dar um enter na tecla do computador. Nós temos secretarias aí, vereador Sábio, e para fazer uma vistoria no secador de café, por exemplo, demora 20, 30 dias, vereador Pimenta. E aí a pessoa, sabe o que? Está querendo despolpar o café dele. Ele não pode despolpar porque os fiscais, as pessoas que têm que ir lá simplesmente fazer vistoria, pessoas que estão fazendo modelo, não vão lá dar continuidade para as pessoas. Será que é isso? Aí depois não quer que o vereador Gilberto fala. Outro dia uma pessoa falou assim, mas Gilberto, você só fica falando do Paulinho. Eu falei, não tem nada com o Paulinho. Estou falando da má gestão do prefeito Paulinho. Isso eu vou falar sempre, vereador Pimenta. Não tem nada contra ele. Mas as coisas que têm que ser feitas, como o vereador Marco Torres falou, nós estamos aqui para legislar e cobrar. Então, a gente é cobrado na rua. E tem umas coisas que são muito simples, é o beabá que não estão sendo feitas. É só um pouquinho de vontade. E aí, realmente fica essa tristeza aí, que infelizmente nós, servidores, não conseguimos acompanhar, vereador Marco Torres. Quem é chefe, a gente dorme com um, no outro dia está outro, e assim sucessivamente. Então, infelizmente, não tem como dar certo. Fica essa reflexão aí para esses atuais gestores aí, essas pessoas que estão no poder, que pense com mais carinho no nosso município, que muitas vezes fica pensando no seu próprio umbigo. Obrigado e boa noite. Próximo vereador e último inscrito dessa noite, vereador José Luiz Pimenta. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, cumprimentar os nossos servidores, ouvintes da Rádio FMZ, internauta, boa noite a todos. Queria primeiro parabenizar o executivo, né? Foi feito no térreo da prefeitura uma galeria onde colocou todos os prefeitos, né, do município, ficou assim muito bacana. E achei muito interessante que também tem o Cléto Venturim, que foi prefeito por um período nesse município, lá na primeira gestão do município. Cléto teve a função de prefeito na época, era vereador desse município. Então eu queria parabenizar a exposição que está lá embaixo no térreo da prefeitura. Presidente, eu queria também falar do calçamento da Lavinha, que Vossa Excelência já antecipou aqui a conclusão daquela obra, daquela comunidade. Queria assim, agradecer de público aqui, Vossa Excelência, que foi o expositor daquele produto, conseguiu lá através da SEAG, incluiu nesse projeto bacana para a comunidade. Queria agradecer o deputado federal, secretário da Agricultura, Paulo Foleto, irmão de Vossa Excelência, governador do Estado, Renato Casagrande. Queria, em nome da comunidade Lavrinha, em nome desse município, fazer agradecimento. Gostaria que você pudesse também encaminhar o secretário Paulo Foleto
e ao governador, agradecendo em nome da comunidade do município essa belíssima obra, essa pavimentação que esteve na Lavrinhas. E aproveitando esse momento da obra lá, e gostaria de pedir assim, com rapidez, a Secretaria de Obras, junto com o prefeito Paulo Minetti, que toma providência urgente daquele poste. Ele tem um risco muito grande naquele lugar, ele está no meio do calçamento, sem nenhuma placa, nada. Estive lá agora à tarde com alguns moradores, e a visibilidade é muito complicada para quem circula no horário noturno, porque a lâmpada está alta, na parte alta do poste, o poste está, né, no meio da pista. Então ele está num local muito perigoso, né? Já tem freado de veículo lá naquele local, porque já que tem um calçamento, os carros desenvolvem mais. Então gostaria sim que não deixe para sexta-feira, não, faça alguma coisa amanhã, quarta-feira, logo pela manhã. Já vou ligar para Fernando amanhã cedo, vou entrar em contato com o secretário de obra, tenho certeza, para ir lá tomar a devida providência. Não sei porque demora tanto, se é o executivo que não cobra isso, se é a Excelsior que atrasa, porque não depende só do executivo, mas eu acho que tem que chegar e fazer com rapidez aquilo. Ou fazer uma sinalização muito bem feita lá naquele local. Ficam pedindo essa tribuna. Mas a alegria que a gente tem daquele calçamento, senhor presidente, eu cheguei para uma moradora lá hoje à tarde, passei por lá, e pedi ela como ficou o calçamento. Ela falou assim para mim, um sonho realizado. Então é muito gratificante ouvir isso de uma moradeira da comunidade, né? Da comunidade. Também queria, o vereador sabe, presidente, falar do Revsol. O meu filho, que responde pela Secretaria de Agricultura, já encaminhou toda a documentação para Celó lá, Celó Metal Tubarão. Já está todo lá sendo avaliado pelo jurídico da empresa, e ainda não chegou o resultado, não, mas já está toda a documentação lá, para ele dar ok, né? Está toda a documentação. E depois seguir esse projeto. Esperamos que a pandemia atrasou um pouquinho, né? Porque meu filho pegou a secretaria no início do ano, e quando a gente alertou para correr atrás disso, já era mês de abril, que nós estivemos lá junto com o presidente, foi mês de março, não sei, março para abril, já tinha iniciado a pandemia, que dali para frente corremos atrás disso, eu lembrei agora. Então, senhor presidente, foi assim uma viagem muito valia para nós, aquela viagem lá, a Secretaria disponibilizou, deu todo o encaminhamento, mas a documentação está sendo feita, já foi toda a documentação feita dentro da legalidade, já se encontra lá na empresa. Então, agora o jurídico vai dar ok e dar um retorno para o município a seguir. Tenho certeza que nós vamos chegar lá. Vai atrasar um pouquinho, mas vamos chegar. Eu digo que eu vejo assim, 1 metro quadrado que é produto que sabia. Acho que eu sou uma pessoa muito feliz. Porque nós vivemos na agricultura, moro no interior do município, a gente vê a demanda dos nossos produtores e moradores do interior. Porque hoje nós temos os bons estados, vou dizer que o nosso estado está tão ruim, tem pontos que precisam. Eu costumo assim, fazer uns comparativos, vendo lá o Domingo Martins. Nós temos aproximadamente 500 quilômetros de estrada vicinais, e o Imachim tem 10 mil. Então, nós não podemos ter estrada ruim. E com os produtos, nós podemos chegar à excelência, com certeza. Conceição do Castelo, esse ano, fecha, confirmado 50 quilômetros. É muita coisa. Já está com mais de 36 quilômetros lá, já, e vai chegar a 50 quilômetros esse ano. Então, o prefeito Cristiano está de parabéns. Eu tenho um mini-sítio ali na comunidade de Santa Luzia, e já fui agraciado com esse produto ali. Chamamos o prefeito lá no dia, né, numa conversa lá, e tem uns vizinhos lá que tem uns caçambão, propôs a buscar o produto, mas como a empresa é muito rígida, né, não pôde entrar veículo particular lá, só o veículo licitado, tem umas exigências muito grandes lá. E aí ele, com essa contrapartida que nós oferecemos a ele, agraciou a gente com alguns metros quadrados, aí ficou muito bom, né? Então eu quero agradecer o prefeito Conceição do Castelo, o Cleone, que é o secretário de obra, e se colocou inteira disposição para ajudar aqui o município. Inclusive ele até falou assim, olha, se houver uma possibilidade do projeto piloto, Conceição do Castelo aplicava naquele ponto. Eu falei, não quero não, porque eu tenho um pequeno sítio que não quero isso aqui não. Se Conceição colocar por conta dela, se disponibilizou. Nós fazemos um projeto piloto aqui. Que aquele trecho ali onde tem o meu sítio é meio Conceição do Castelo. E eu, aproveitando esse ponto ali, tive a demanda esses dias atrás, assim, nem vou dizer isso que resultou. E se fala de saúde, Savino. Tem um vizinho meu ali que tem um sítio, ele
ele vai para a PC, mas a propriedade é venda nova do imigrante. A propriedade, o INCRA, planta, escritura, enfim. E a casa, o padrão de energia é venda nova do imigrante. E mudou recentemente uma família para lá e não quis cadastrar essa família no sul de Venda Nova, no posto de saúde que não, porque lá o GPS acusa que é Domingos Martins. Que dor de cabeça deu aquilo, meu Deus do céu? Não sei o resultado final, não. Gente, se o cidadão, a propriedade é Venda Nova do imigrante, todos os indicadores é aqui. Aí vem o GPS, uma linha que corta não sei onde lá. É que o Gilberto comentou um tempo atrás aqui. Esse sítio ali, uma parte dele é Conceição do Castelo, é Venda Nova, pela linha de divisória. Eu entendia que o município seria propriedade, registro, município vice-versa. Mas tem uma linha. Gente, com todo respeito, esquece essa linha. Vamos seguir morador, propriedade, não tem outro meio. Aí esse cidadão chega lá no Mijati para cadastrar lá, você mora onde? Ele nem sabe onde é que mora. Comprovante de residência, eu não tenho. Eu tenho Venda Nova, com o talão de energia de lá, a propriedade lá, INCA, contrato de Venda Nova. Como o cidadão cadastra lá? Aí diz que vai ver, que vai fazer, ver o quê? Isso não é assunto para discutir, gente, em tribuna e nos bastidores, de resolver. Você mora onde? Vai lá e verifica isso lá. Aí manda alguém com GPS lá, olhar onde mora. A linha do GPS não passa aqui, passa fora. Gente, meu Deus, o pior é trazer um assunto desse para a tribuna, é desgastante demais. Falei com a secretária, falei, secretária, isso foi debatido ali em Santa Luzia também. Família Zóboli lá. Eles compraram a propriedade em Venda Nova, anexa a ela. Só que para ir nessa propriedade precisava entrar dentro do município de Conceição do Castelo e ter acesso lá. Foi aquela discussão de não sei quantos meses, quase que vai para a justiça aquilo. E as famílias sem acesso à saúde, por quê? Não tinha como, porque a saúde, as agentes de saúde tinham que passar dentro de Conceição um pedaço para chegar até acesso a essa propriedade, que era a Venda Nova do imigrante. É que deu uma conversada danada. Mas, enfim, chegou um resultado final. Tive lá em São João de Viçosa e as pessoas me procurando, foi derrubado umas palmeiras dentro do rio, algum tempo atrás, pelo jeito já tem 2 meses, 3 meses, não sei. E as famílias estão muito preocupadas, porque são acho que 5 palmeiras dentro do rio lá, dentro ali do perímetro urbano ali, e pode vir uma chuva, arrastar aquelas palmeiras, parar na cabeça de uma ponte ali e dar um dano maior. Então, gostaria que a Secretaria de Obra, vou cobrar o secretário amanhã, que vai lá, vai com a máquina, puxa aquelas palmeiras para fora, ou pica aquilo com motosserra, com 2 trabalhadores, dá para fazer aquilo lá num dia e joga aquilo para fora. Imagina aquilo, vereador Savins. Arranca numa chuva, para numa cabeça de ponte, com mato e tal, pode causar um dano muito maior para Venda Nova, não sei, ou para os municípios vizinhos. Então, fica esse pedido, uma Secretaria de Obra aí. E por hoje é só, obrigado a todos, boa noite. Terminado o pronunciamento do vereador Pimenta, termino então todos os vereadores inscritos e a explicação pessoal. Não tendo nada mais a ser tratado, eu quero agradecer a presença de todos e encerro a sessão às 21h11. Muito obrigado e boa noite.